Ok. Bem, queridos, conforme combinamos, 19 horas, aqui estamos mais uma vez, esperando os queridos irmãos entrarem, chegarem aí já, né? Já tem alguns chegando. E para que possamos compartilhar esse culto, estamos fazendo ao decorrer da semana, nas quartas, nas sextas e nos domingos, estamos transmitindo essas lives, né, referente aos cultos da Assembleia de Deus aqui em Alto Rodrigues. Você que está entrando agora, é uma alegria poder compartilhar também. E mande o seu parecer, mande o seu pedido de oração, tá certo? Alguma informação, como é que está chegando a mensagem, como é que está chegando o som aí na sua casa. Já vai juntando a família aí, o pessoal que estava lá no quarto, vem aqui para a sala. Vocês estavam lá na cozinha preparando o cafezinho, já venham aqui para a sala e começar esse culto. Nós temos dito que temos orado todos os dias para que esse tempo já passe e voltemos outra vez aos nossos cultos normais, nos nossos tempos, né? Acreditamos que esse mês se normalizará tudo e vamos para isso, vamos pedindo ao Senhor e esperando esse bom tempo, né? Já contamos aqui com 4 de nossos músicos, o nosso tesoureiro também já está aqui, irmão Francisco, irmão Sueldo, transmitindo, os irmãos aí que vêm aqui deixar alguma contribuição para cestas básicas que estamos ajudando, muito obrigado. Também aqueles que estão trazendo suas ofertas e dízimos, já temos aqui o nosso tesoureiro, assim que você é bem-vindo e a sua contribuição, como sempre, tem sido uma bênção para esse ministério e para essa igreja. Vamos orar, dirigir uma palavra de oração ao nosso Senhor, dando oficialmente abertura ao nosso culto de doutrina. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, já te agradecendo por mais essa oportunidade, Jesus, que o Senhor nos dá de transmitirmos a tua boa palavra juntamente com os teus filhos. Eu quero te pedir a tua bênção especial sobre cada família que mesmo em casa estão compartilhando esse culto e cultuando juntamente conosco desde o tempo. Fica conosco, nos abençoa em o glorioso nome de Jesus Cristo. Amém. Esperando a equipe que vai estar louvando. Enquanto eles chegam, a gente vai por aqui cantando. Quero convidá-los a cantar 2 hinos da nossa harpa. Abra aí a sua harpa cristã no hino 323. É só hino 323. Levantai os vossos olhos. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar um povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhes ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai.
tempo jamais vivido. Eu escutava esses dias alguns depoimentos de anciãos, irmãos da igreja, que diziam que jamais viveram dias tão difíceis, jamais viveram um tempo igual como este, que a igreja não havia vivido ainda tempos tão difíceis, onde até mesmo em alguns casos, os cultos, mesmo as lives, irmãos, em alguns cantos, em alguns lugares, sendo impedido de transmitir. Então, nós louvamos ao nosso bom Deus pelo privilégio e que já passe esse tempo e voltemos à nossa liberdade de podermos fazer nossos cultos nos nossos templos. Amém? Eu quero cantar agora o hino 107. Eu não sei se vocês estão notando, mas nós estamos cantando hinos que há muitos dias não se cantavam, né? Eu tenho folheado a harpa, tenho buscado hinos antigos, e por muito tempo, põe aqui água mais próxima, por muito tempo não cantávamos esses hinos, e eu quero cantar com vocês também o hino 107. Eu acho que é lá, não é esse? Firme nas promessas, no mesmo ritmo, você aí em casa com toda alegria, nos socorra, nos ajude aí também. Dá uma nota para me ouvir, por favor. Esperar o tecladista se posicionar aqui. Firme, é essa nota? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, o Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas ele não falha, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo ele batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para plena liberdade, Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, nas promessas de Jesus, o Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, o Cristo, se firme nas promessas de Jesus. Graças a Deus por essa rocha, essa âncora que nos segura, a rocha da salvação que é Jesus Cristo, nos mantém firmados, nos mantém amparados. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3.
realidade era interessante ler todo o bloco textual, mas eu vou ler apenas a partir do versículo 9. Apocalipse, se você está com a sua Bíblia aí em casa, Apocalipse capítulo número 3. Eu quero compartilhar parte da carta à igreja de Filadélfia. Ok. Apocalipse capítulo 3, versículo número 9 diz assim: Eis aqui te dou da sinagoga de Satanás os que se dizem judeus não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem diante dos teus pés e saibam que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o da nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e o meu novo nome. Até o versículo 12 tenho lido. Senhor, queremos te pedir outra vez o teu socorro, Espírito Santo, a tua presença, trazendo a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa, Jesus, que compartilha conosco esse culto, que essa palavra encontre uma guarida, um abrigo, um lugar no coração e na alma dessas pessoas. É a nossa oração, meu querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós queremos trazer um tema, irmãos queridos, vivendo o momento de ajustar o foco. Esses dias, eu não sei se foi a partir do dia 26 de março, que nós tivemos o nosso primeiro culto já transmitido, não podemos mais transmitir, acho que foi a partir do dia 26. Já vamos para um mês, esse mês, né, 30 dias, mas aí vamos transmitindo os nossos cultos, e vivemos um tempo, como eu dizia na introdução da minha fala, um momento diferenciado, sabe? Um momento que a igreja jamais passou, e é na realidade um lugar, é um tempo de luta, e muitas pessoas têm perdido as esperanças, algumas pessoas têm ficado nervosas, ansiosas, enfermas, trancadas em casa, muitas delas sem ter com quem conversar, apenas através do telefone ou das redes sociais, mas aquela conversa pessoal tem sido afastada, principalmente por aqueles que estão isolados, né, em hospitais, ou então se conformar com o ambiente ali das pessoas queridas de casa, aquela conversa com os irmãos da igreja, aquela conversa até com os familiares que estão mais distantes, tem sido dificultada, tem sido difícil, mas de fato é um tempo difícil para todo mundo. E eu pensei nesse texto, sabe, para que o Senhor possa nos ajudar a ajustar o nosso foco, como quem está olhando num binóculo ou numa câmera e está meio embaçado a coisa, e a gente vem e regula e a nossa visão se abre, que o Senhor possa vir trazer um ajuste no nosso foco, na nossa maneira de encarar. E quando eu pensava num texto, eu lembrei da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia nos tem muitas coisas para nos ensinar. E o texto que me chama a atenção desse bloco que eu li, a carta à igreja de Filadélfia,
O versículo 11 diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E muita coisa já foi dito sobre coroa. Na realidade, quando a gente começa a analisar coroa, dependendo do ângulo que você esteja vendo ou falando, é uma coroa diferenciada. Pelo menos os gregos tinham 3 maneiras de verem coroas. A primeira coroa era aquela coroa que era feita de louros, né? Que era nas Olimpíadas, e até hoje ainda nas Olimpíadas modernas eles colocam aquele ramo de louro na cabeça dos atletas, daqueles que realmente conseguem ser vencedor dos jogos, né? Então a primeira coroa é aquela coroa de louros que um vencedor recebia depois de vencer um dos jogos, né? A segunda coroa é a mais conhecida, é aquela coroa que os reis, né, e príncipes, os reis colocam e representam o reinado, né? Era aquela coroa de ouro que os reis usavam. Mas existia ainda uma terceira coroa, que eles chamavam coroa de honra, que geralmente eram dadas àquelas pessoas por um serviço prestado ao reino. Essa é uma coroa menos comentada, mas também era chamada de coroa, não é? Quem recebia, quem fazia ou prestava um serviço digno ao reino, recebia essa coroa. A Bíblia fala de coroa de honra, de coroa de vitória, mas somente para aqueles que perseverarem até o fim, né? Quando eu começo a ver essa situação da igreja de Filadélfia, antes de adentrarmos no ponto central que a gente quer falar, é importante lembrarmos um pouquinho sobre a situação dessa cidade de Filadélfia, né? Era uma cidade, queridos, que era cercada de oportunidades. E eu quero começar a falar sobre oportunidades porque muitas pessoas veem a palavra oportunidades somente quando as coisas lhes são facilitadas. Opa, chegou uma oportunidade. Um emprego ali, opa, chegou uma oportunidade, uma promoção, opa, chegou uma oportunidade, um aumento de salário, ou seja, só vem oportunidade quando as coisas lhes são facilitadas. Mas é interessante que o texto bíblico não fala bem assim, nos esclarece. É por isso que o tema de hoje é tempos ou vivendo o momento de ajustar o nosso foco. Essa cidade de Filadélfia, ela era conhecida porque ela era uma cidade cercada nas palavras do Senhor Jesus, falando, e que o apóstolo João escreveu, era uma cidade cercada de oportunidades. Na realidade, essa cidade, ela foi fundada por Átalo II, juntamente com alguns colonos que haviam vindo de uma cidade ali próxima de Pérgamo. Ela foi fundada mais ou menos entre o ano 159 e o ano 138 a.C., né? Era uma cidade, queridos, que, entre outras coisas, ela ficava na rota do correio imperial. Ou seja, o correio tinha que passar em Filadélfia. Assim que era uma cidade de muito fluxo, era uma cidade muito conhecida, tudo passava por Filadélfia. Na realidade, essa cidade, ela recebeu esse nome de Filadélfia porque foi uma maneira de Átalos fazer deferência, fazer homenagem a um dos seus irmãos. O seu irmão, se não me falha a memória, o nome dele era Eumenes. Átalo homenageando a Eumenes, o seu irmão. Por isso que ele chamou o nome da cidade de Amor de Irmão, Filadélfia, ou Amor Fraternal, né? E ele dedicou aquela cidade ao seu irmão. Essa carta
a igreja de Filadélfia, irmãos, na verdade é uma tremenda mensagem para os nossos dias, porque nós vamos ver nas coisas que passaram com essa cidade. Então é uma mensagem sim para os nossos dias. Jesus fala muito claro nesta carta a importância de nós conhecermos a cidade em que vivemos. Comecei um estudo sobre a cidade onde estamos vivendo, o Alto Rodrigues. Estou me surpreendendo com algumas coisas, porque eu amo muito a pedagogia de Jesus, sabe? Eu sempre falo isso. Jesus, ele tinha uma pedagogia interessante. Ele fazia, como é que eu posso dizer? Ele fazia pontes, usando a cultura. Ele fazia pontes de comunicação para que as pessoas pudessem compreender a verdade que ele queria ensinar. Então, o Senhor ensina aí que ele estava querendo ensinar uma grande verdade àquela cidade de Filadélfia, melhor dito, à igreja em Filadélfia. Mas ele começa a lançar mão da cultura daquela cidade. Então ele fala que é importante a gente conhecer a cultura do povo. Se a gente conhece bem a cidade, se a gente conhece bem o estilo de vida, se nós conhecemos bem o povo, nós conseguimos fazer com que o Evangelho seja melhor aceito, seja melhor recebido. Aliás, isso é uma das estratégias da panorâmica de missões transculturais. Quando a gente conhece a cultura, a gente consegue entender as portas de entrada para o Evangelho. E o Senhor Jesus fala muito disso aqui, escrevendo ou falando a respeito da igreja de Filadélfia, né? Jesus está dizendo que é importante a gente conhecer a cidade, o local onde a gente quer alcançar. Porque, na verdade, irmãos, o Evangelho, a grande verdade do Evangelho é imutável. A mensagem é imutável. Mas as estratégias, os métodos, eles podem ser variados. Nós podemos mudar as estratégias e formas como podemos publicar o Evangelho, mas a mensagem do Evangelho precisa ser imutável e autêntica. E muitas vezes a gente começa a falar numa determinada comunidade o Evangelho e muda para outra, e conhecendo a cultura, conhecendo o povo, vemos a necessidade de mudarmos a estratégia. A gente aprende isso na pedagogia de Jesus, e aqui nessa carta nós vamos aprender muito disso. O Senhor aproveita a cultura e as circunstâncias que a cidade havia passado, e ele começa a aplicar as verdades que ele queria. Por exemplo, aqui em Filadélfia, eu vejo pelo menos 3 grandes aspectos que o Senhor aproveita e faz essas pontes para o pessoal, para as pessoas da cidade entenderem melhor. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que a cidade, ela estava na rota do correio imperial, como eu já disse, né? E a cidade quando foi fundada por Átalo, ele queria que Filadélfia se transformasse na porta de entrada do Oriente, não é? Do Oriente conhecido naquela região. Então ele queria, por quê? Ele queria que o grego adentrasse em toda aquela região do Oriente. Então a cidade já era a porta para o Oriente. Então ele queria que aquela cidade fosse conhecida como porta do Oriente. E as pessoas conheciam bem. Quando falava em Filadélfia, a conotação que vinha naturalmente na cabeça do povo era porta do Oriente. Eu vou para Filadélfia, ou vou para a porta do Oriente. Todo mundo se associava. Aí quando Jesus chega para o Evangelho, começa a falar aquela igreja, ele começa a dizer: olha, enquanto a cultura de vocês ensina que essa cidade, vocês estão há muito tempo sabem, já de cor e salteado, que Filadélfia significa porta do Oriente, mas eu quero que a igreja entenda que essa cidade será conhecida como a porta do Evangelho para o Oriente, não da cultura helênica, não da cultura grega, mas da porta do Evangelho. E quando Jesus diz: eis que põe diante de uma porta aberta,
essas oportunidades, irmãos. Jesus aproveita a cultura do povo. Eles conheciam a cidade, sabiam que a cidade era conhecida em toda a região como porta do Oriente para a cultura grega. Jesus disse: olha, vocês são a porta do Evangelho, porém. Essa é a porta que o Senhor começa a falar. Ele diz: vocês não precisam mudar isso. A cidade era conhecida como porta da cultura, mas agora vai ser conhecida através da igreja como porta de entrada para o Evangelho, para todo o Oriente, para toda essa região. A segunda coisa que nós vemos aqui é quando o Senhor fala sobre coluna. Vou fazer de vocês coluna. Por que Jesus falou aquilo? A cidade, queridos, era castigada por muitos terremotos. Na realidade, no ano 17, houve um terremoto que abalou uma cidade vizinha e destruiu completamente Filadélfia. Completamente, é tanto que as pessoas começaram a viver em tendas, já com temor de uma possível destruição. Então eles eram acostumados com esses terremotos, não é? Jesus estava dizendo: eu farei de vocês colunas. Então, talvez você não entenda isso lendo esse texto, mas eles, quando escutaram Jesus falar: eu farei de vocês coluna no templo do meu Deus, eles entenderam: então aquele temor que a gente tinha dos terremotos, o Senhor está dizendo que não acontecerá mais. E é verdade. E a outra coisa que Jesus aproveita e fala assim: olha, eu colocarei um novo nome, vocês terão o nome do meu Deus, terão o nome da cidade do meu Deus e terão o meu novo nome. Por que será que Jesus falou isso? Ora, essa cidade, queridos, havia recebido outros nomes. No ano 90, ela foi reconstruída completamente com o investimento do Império. Então, ela recebeu um novo nome. Na realidade, o nome dela era Neocesareia, que significa a nova cidade de César. Neocesareia. Por quê? Porque havia recebido muito investimento do Império Romano dos Césares. Então, mudaram o nome dela para Neocesareia. Então, as pessoas já estavam acostumadas a ver que a cidade mudava de nome. Jesus aproveitou aquela ponte cultural e disse: vocês, igreja de Filadélfia, receberão um novo nome que será o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus e o meu novo nome. Jesus aproveitava aquelas portas, né, da cultura. Ele estava dizendo exatamente o que ele queria. Uma outra coisa que eu vejo também, irmãos, o Senhor Jesus toma a iniciativa e diz aqui: olha, aqui nessa cidade está edificada a sinagoga de Satanás. O que era essa sinagoga de Satanás? Na realidade, irmãos, ali eram os judeus que moravam ali e começavam a perseguir a igreja do Senhor Jesus em Filadélfia. Eles diziam assim: olha, vocês precisam voltar às práticas do judaísmo, vocês deixaram a lei de Moisés, então vocês não tem salvação, vocês parem com esse negócio de seguir o Evangelho de Jesus Cristo, vocês precisam ser salvos, então deixe essa fé em Jesus Cristo. E Jesus chega a dizer: olha, fiquem firmes, porque esses perseguidores, na realidade, estabeleceram aqui nessa cidade a sinagoga de Satanás, dizendo que são judeus e não são. E Jesus diz: olha, eu farei com que eles se prostrem aos pés. Jesus não estava dizendo, irmãos, apesar de toda a perseguição que a igreja de Filadélfia estava passando, Jesus não estava dizendo que a igreja do Senhor Jesus ali em Filadélfia ia se prostrar diante daqueles falsos adoradores. Não, Jesus estava dizendo que eles reconheceriam que a igreja de Filadélfia era a amada do Senhor Jesus. Então eles se prostrariam e reconheceriam que a igreja de Filadélfia era, na verdade, uma igreja
amada pelo Senhor Jesus. Então o Senhor, no versículo 8, Ele parabeniza aquela igreja, né? Sendo perseguida, aparentemente com pouca fé, mas não negou o nome do Senhor. Mas o Senhor via naquela igreja uma igreja firme. Eles, na realidade, tinham guardado a fé, não havia se prostrado diante de nenhuma outra coisa. O Senhor Jesus estava dizendo que guardaria aquela igreja. Quando eu vejo, irmãos, essa provação que a igreja estava passando, a perseguição, a luta, mas não negava o nome do Senhor, eu me lembrei do tempo que a gente está passando. Algumas pessoas ligaram para mim e disseram assim: pastor, ligue para fulano de tal, ligue para os novos convertidos, ligue para as pessoas. E eu disse: Jesus, se o Senhor não cuidar, quem sou eu para estar cuidando? Então Jesus, tenha misericórdia. Na realidade eu tenho ligado, mas irmãos, a minha oração é que o Senhor Jesus mantenha a sua igreja firme e forte nesses dias de provação, porque essa promessa feita para a igreja de Filadélfia é também para mim e para você. É necessário estarmos vivendo esses dias, irmãos, mas ajustando o nosso foco. Espera aí, se o Senhor prometeu uma igreja num tempo tão difícil, lá naquela região da Ásia Menor, e deu vitória àquele povo que venceram todas aquelas perseguições, como é que eu não vou vencer também? É um momento de vivermos esse tempo. Mas é interessante, queridos, que na pedagogia de Jesus, ele nos mostra pelo menos 3 figuras importantes aqui. Jesus diz assim: eu estou pondo diante de vocês uma porta aberta. Às vezes a gente só entende uma porta aberta como uma coisa fácil, como uma coisa resolvida. É interessante que a porta aberta que Jesus estava dizendo aqui para a igreja não era a chave de um carro, não era a chave de uma casa, não era uma bênção material. A porta aberta que Jesus estava dizendo aqui, na realidade, era a oportunidade do Evangelho entrar na Ásia Menor. Era a oportunidade da igreja avançar. Já pensou que oportunidade? No meio da perseguição, no meio da luta, o Senhor Jesus está dizendo assim: eu ponho diante de vocês uma porta aberta. Eu estive pensando, sabe, irmãos, no meio desta quarentena, Jesus está nos pondo diante da igreja uma porta aberta. Talvez você, há muito tempo, não havia parado para ligar para pessoas, porque às vezes você não via necessidade, mas agora com essa dificuldade, com essa crise, aí você para e vai ligar para alguém: olha, eu estou orando por você, viu? Essa luta vai passar. É verdade que a gente não está se encontrando naquelas orações na igreja, mas aqui na minha casa estou orando para você. E depois liga para o familiar, diz: olha, essa luta, essa doença, essa dificuldade, estou orando por você, o Senhor vai dar vitória a você. E abre um texto bíblico, aí já está trazendo um salmo, uma palavra dos evangelhos, uma dos evangelhos, e está levando a palavra do Senhor. Assim o evangelho está saindo das fronteiras da sua casa, muitas vezes saindo até das fronteiras da sua cidade. Então, esta porta aberta, irmãos, é também no meio das dificuldades. Essa pandemia que nós estamos passando, nós vamos ver já já, a igreja sempre será guardada. O Senhor tem cuidado daqueles que entram na guerra pelo Evangelho. O Senhor está nos dando uma porta aberta, assim como deu na igreja de Filadélfia, a oportunidade deles avançarem com o Evangelho pela Ásia. Então, precisamos entender que eu e você, igreja em Alto Rodrigues, Jesus está nos dando uma porta aberta, porque daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal. Aproveite essa dificuldade que a gente chama de crise, de tribulação, de tempo difícil. Olha, vamos ajustar o foco.
é oportunidades que o Senhor está nos dando. Quando a gente voltar ao normal em breves dias, meu amigo, minha querida amiga, meu irmão em Jesus, o Senhor vai estar lhe dando oportunidades extraordinárias. Comece aí pensando e já vai ensaiando aí com o telefone, com alguma maneira nas redes sociais. Vai começando a agir, porque as dificuldades são, na verdade, oportunidades. Nas palavras de Jesus, são portas abertas. Essa é a primeira figura que eu vejo aqui, não é? Quando o Senhor está falando em João 10, não é? João 10, 9, do sermão, ele fala sobre a porta de salvação, né? Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Ele diz: entre pela porta estreita. E quando eu penso em porta estreita, irmãos, eu fico pensando que não dá para a gente levar bagagem. Essa porta estreita só entra a pessoa, é de um em um. É necessário fazer esforço para passar pela porta estreita. A porta larga não. A porta larga aceita bagagem, aceita mala, é muito larga, é muito fácil. Mas a porta é estreita, que conduz à salvação, né? A porta que conduz à perdição é larga, mas a estreita, a que conduz à salvação é estreita. Precisamos entender isso. Essa porta que o Senhor nos dá são as oportunidades do Evangelho. Alguém diz: mas é difícil, a gente precisa ler, conhecer a palavra, é preciso fazer muitas vezes investimento. É verdade, a porta estreita não é tão fácil, mas é gloriosa. Assim que aproveite essa porta que o Senhor está abrindo aí. Mas pastor, eu nunca tinha pensado em porta como uma oportunidade de passar a luta, e o Evangelho, exatamente. Na porta que o Senhor está falando aqui, a Filadélfia, era a porta de entrada para o Evangelho, para a Ásia Menor. Louvado seja o grande nome de Jesus Cristo. As lutas, as crises, as oportunidades que a cidade de Filadélfia estava passando, o Senhor estava dizendo: é uma porta aberta. É uma porta aberta. Aproveite aí. Aí o Senhor ajusta o nosso foco. E as coisas materiais, irmãos, as dificuldades, aí a gente pensa no concurso, a gente pensa no trabalho, a gente pensa nos estudos. É oportunidades, é porta aberta para Deus dar vitória a você. Quando a gente entende a prioridade do Evangelho, todas as coisas são ajustadas no foco espiritual. Louvado seja o grande nome de Jesus Cristo. Paulo diz isso, irmãos, quando ele escreve nas suas cartas. Paulo viveu em Atenas, e ele passando por Atenas, ele disse, a gente vê ali que ele viu pelo menos 30.000 estátuas, na realidade uma idolatria, mas ele via ali uma oportunidade de plantar a igreja. Era a porta aberta, não é? Preso em Roma, algemado, ele escreve aos Colossenses e diz: ore para que Deus me abra a porta. Já pensou? Era a porta do Evangelho que Paulo pensava. Era a porta do Evangelho. Ele em Éfeso, naquela outra grande cidade, 3 anos escreve a carta aos Coríntios e diz: olha, se me abriu uma porta. Qual era essa porta, irmãos? Era a porta do Evangelho. Nós precisamos perceber quais são as portas, no nosso caso, aqui em Alto Rodrigues. Deus vai lhe dar tanta vitória quando você sair dessa situação, eu e você sairmos dessa quarentena. Por isso, vá se preparando. Deus está abrindo portas. Deus está abrindo portas. E a prioridade é o Evangelho. Aí você vai pensar: rapaz, eu estou pensando em como levar pessoas para a escola dominical. Pessoas descrentes, meu vizinho, pessoas que pararam de caminhar, eu vou incentivar e vai ser uma bênção a escola dominical. Nas quartas-feiras nós vamos lotar aquelas salas. Eu estou pensando em como eu posso fazer um grupo familiar na minha casa. É uma porta
aberta para o Evangelho, porque talvez meus vizinhos não queiram ir para a igreja ainda, mas na minha casa eles vêm. Eu estou pensando em como eu posso juntar famílias, ajudar o irmão Adailson, a sua esposa, ajudar com famílias. Nós temos muitos casais na igreja, podemos dinamizar o ministério de famílias, e assim jovens, crianças, adolescentes, muitas coisas podem ser ampliadas com a porta aberta, criada, e o foco sendo ajustado no meio dessa quarentena, que você talvez estivesse pensando, ou crise, ou dificuldade, ou angústia. Comece a ver como porta aberta. Ajusta aí o foco, e o Senhor vai começar a nos dar ideias extraordinárias. Assim, queridos, nós começamos a entender essas figuras. Além da porta, nós vemos aqui também uma outra figura. Ele fala: eis que te dou a chave de Davi. Que chave é essa, gente? Que chave é essa? Essa chave de Davi, na realidade, é a chave da autoridade. Ele diz: eu sou aquele que fecha e ninguém abre, e sou aquele que abre e ninguém fecha. Andei pensando muito sobre isso. Olha, a porta está diante de nós, e só quem tem a chave para abrir ela é o Senhor Jesus. Quantas vezes nós paramos para pedir a Deus como é que a gente vai evangelizar o mundo? Como é que vamos conseguir com que o evangelho venha um avivamento em algum lugar? A porta está aí, e a chave é a chave da autoridade que o Senhor deu à igreja. Nós temos essa chave, não é? Se ele não abriu, muitas vezes Paulo pediu oração: olha, o Senhor está me colocando uma porta, orem para essa porta ser aberta. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ore para que o Senhor me dê a chave, a autoridade, o tempo certo. Às vezes o Senhor manda a gente esperar um pouco, não é? Enquanto Ele nos ensina alguma coisa, enquanto Ele nos revela alguma coisa, enquanto Ele nos abre o entendimento de alguma coisa. Essa é a chave da autoridade que o Senhor está nos dando. É a chave da porta, não é? A chave da porta. Ninguém vai, Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa aí é a chave da salvação. Só Jesus pode fazer. Então, essa porta está aí, e a chave da autoridade o Senhor deu à igreja. Alguém diz assim: as chaves o Senhor deu a Pedro. Pedro é que tem as chaves do céu. Isso é pura romance, irmão. Isso é uma pura lenda. Na realidade, as chaves é a autoridade. Lá com Pedro, Jesus deu a autoridade. Quando a gente vê Pedro abrindo a porta a Cornélio, um gentil, não é? Nós vemos Pedro começando evangelizando. Era a autoridade que Jesus deu a Pedro para começar a abrir o evangelho para aquele povo. Na realidade, a chave está com Jesus. É Ele que fecha e ninguém abre. É Ele que abre e ninguém fecha. É muito importante, não é? A pregação aos não convertidos, mas esse evangelho, irmãos, a chave é Jesus. E com quem está a chave? Com a igreja. É a autoridade do evangelho. A porta está aberta. Quando vai se fechar? Não sei. Não sei. Pode ser que ela se feche ainda hoje. Enquanto a igreja está aqui, irmãos, aí está a porta aberta. E a autoridade está com a igreja. Eu quero lhe chamar a atenção para algumas coisas aqui, porque muitos procurarão a porta aberta. Aí, irmãos, a autoridade da igreja não vai já estar mais aqui quando a igreja for arrebatada. Muitos procurarão e não acharão mais. Alguns dizem: mas eu estou indo para a igreja, eu tenho ido aos cultos. Queridos, mas Jesus, Ele só dá a autoridade dele a quem nasceu de novo, a quem
se converte, a quem entrega a sua vida completamente ao Senhor e entrega-se completamente para que o Senhor possa usá-lo. Alguns chegaram naquele dia e vão dizer assim: mas Senhor, eu preguei a tua palavra, eu ia para a igreja, eu frequentava. E o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, eu não os conheço. Já pensou? Quantas pessoas se frustrarão naquele dia? Queridos, eu me preocupo, porque muitas pessoas tiveram o privilégio de ouvir o Evangelho. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, enquanto a igreja está aí, enquanto as chaves estão com a igreja, a autoridade do Senhor, e deixaram passar a oportunidade. Vai chegar um tempo que eles vão querer entrar, vão querer abrir a porta e não vão conseguir mais, porque a igreja já foi embora. Quando Jesus abre, ninguém fecha. Eu lembro que um dia Pedro estava preso, havia sido preso, iam matar Pedro, estava lá preso, com correntes, preso a 4 soldados, não tinha a mínima condição, portas fechadas. A Bíblia diz que o Senhor entrou, o anjo do Senhor abriu as cadeias, abriu as portas fechadas, e Pedro foi milagrosamente liberto, porque ele era a porta para os gentios ali. O Senhor estava dando autoridade a Pedro abrir as portas. É o Evangelho que estava com a igreja em Filadélfia, é o poder do Evangelho que está com a igreja. Então, o Senhor está abrindo a porta e Ele está nos dando a chave, que é a autoridade, para a gente abrir as portas. Esse é o tempo. Precisamos nos manter firmes para que a porta se mantenha aberta. A outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui é o que eu dizia no início sobre coroa. Ele diz assim: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E essa coroa muitas vezes tem sido mal interpretada, sabe? Coroa aqui, queridos, é o privilégio de ser igreja militante. Essa coroa era colocada, não é? E aquelas pessoas que usavam essa coroa, ou tinha prestado um grande serviço ao rei, ou tinha sido vencedor de um jogo, de um dos jogos, ou era príncipe ou rei. Pois é, essa coroa aí, tipificada nesse texto, era exatamente o privilégio de estar prestando um serviço ao reino do Senhor. O Senhor está dizendo assim: olha, guarda bem o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Eu fico pensando, irmãos, no que o Senhor disse à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, o Senhor disse assim: arrepende-te, porque senão virei a ti e removerei o teu candeeiro. Igreja do Senhor Jesus Cristo, presta atenção, aproveita a porta, aproveita a chave da autoridade, porque o que o Senhor disse à igreja de Éfeso, pode ser que esteja dizendo a você como igreja. Olha, nós estivemos no México como missionários, e eu vi ali, irmãos, a ausência de uma igreja poderosa. Houve um tempo em que a igreja foi muito forte naquelas cidades, naquela região, mas o povo não aproveitou a porta aberta, nem o privilégio da autoridade da chave, da autoridade da palavra. E o que o Senhor fez? A igreja foi minguando. O Senhor removeu o candeeiro. O que o Senhor disse à igreja de Éfeso: tenha cuidado, se arrependa, senão eu tiro o candeeiro. Quantas cidades tiveram o evangelho forte, uma igreja robusta, sabe, evangelizadora, e passaram-se o tempo, como na região onde estão o islamismo hoje. A igreja é tão forte, essas mesmas igrejas que Paulo ensinou na região da Tessalônica, da Vinácia, tanta igreja forte, e a igreja não guardou
não teve cuidado. O que é que houve? O Senhor removeu o candeeiro. E hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde temos liberdade. Então, deixa que o Senhor esteja ajustando o teu foco nesse tempo. Olha a oportunidade que o Senhor está nos dando. Olha a chave sendo entregue, a autoridade. Olha a coroa que você está conduzindo aí, para que o Senhor não remova o candeeiro. Então, guarda o que tens, guarda bem o que tens, para que nada nem ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo nunca morreu. A igreja do Senhor Jesus Cristo não morre. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja, instituição, irmãos, instituição, ela pode fraquejar e pode se acabar. A igreja do Senhor não morre nem se acaba, mas a instituição pode fraquejar. Então nós precisamos aproveitar a porta, aproveitar a chave da autoridade e usar essa coroa que é o nosso serviço enquanto estamos aí portando essa coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe nem permita que nada nem ninguém roube a tua coroa. Quem rouba a coroa está lá em João 10:10. O ladrão, o diabo não veio senão a matar, roubar e destruir. As oportunidades do mundo, a tentação, o pecado, a carne fazem com que a igreja desvaneça. Não permitiremos, irmãos, crises, dificuldades. A igreja do Senhor marchará firme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que vejo, irmãos, é coluna. Eu já disse na introdução, o povo tinha medo dos terremotos. Era uma cidade que de vez em quando tinha terremotos e quebrava, destruía tudo. Jesus está dizendo: olha, eu farei de vocês coluna no templo do meu Deus. Quando ele dizia isso, irmãos, o Senhor queria diferenciar a igreja da cultura local. Às vezes nas escavações, nós vemos em estudos de arqueologia alguns templos que são escavados e se vê tanta coluna no meio dos templos. Não sei se vocês já observaram isso. Para que tanta coluna nos cantos, no meio, no outro canto? Não precisa de tanta coluna. E umas fileiras de coluna, para que isso? É que na cultura antiga, nos templos pagãos, se você era um general, se você era algo de muita importância naquele reino, se você era um príncipe, então você estabelecia uma coluna no templo pagão com o seu nome. Por exemplo, coluna a Antônio, coluna ao César fulano de tal, coluna ao general Tito, coluna, aí tinha aquelas colunas, irmãos, que era orgulho daquelas nações, pelos seus generais, pelos aqueles grandes guerreiros. Por isso que tinham muitas colunas, eram memoriais. Então todo mundo queria ter um nome ali, queria ter uma coluna erigida ao seu nome. Jesus disse assim: eu farei de vocês coluna no templo do meu Deus, e ali vocês serão colunas que jamais serão removidas. Olha que promessa extraordinária Jesus está fazendo para a igreja de Filadélfia. Assim também está falando para você, igreja que está me ouvindo, está me vendo agora. Você faz parte dessa promessa. Louvado seja o grande nome do Senhor. Assim, queridos, que precisamos viver dias, mas com o foco ajustado. Precisamos ajustar o nosso foco, porque esse tempo, o Senhor está me dizendo aí: ei, eu estou lhe colocando uma porta aberta. Eu estou lhe dando autoridade para você abrir e fechar. Fechar e ninguém abrir. Porque é o Senhor que está dando essa autoridade. Ele, mais ninguém. Ele, somente Ele tem essa chave. Por isso que Ele dá à igreja. E Ele está dizendo assim: olha, eu farei de você coluna.
Tá certo? A igreja, segundo o apóstolo Paulo, nos escritos dele, é coluna e firmeza da verdade. Então eu e você somos igreja. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 11. Guarda bem o que tens. O que é que você tem? Você tem a porta aberta. Você tem a chave da autoridade. Você tem a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você tem os dons. Você tem os milagres. Você tem tudo. Pois é, guarda bem o que você tem, para que ninguém tome, roube, arrebate o seu serviço do Senhor Jesus. Ninguém tome a tua coroa de príncipe, coroa de vencedor, coroa de quem está executando um grande trabalho para o Senhor Jesus. Lembre da cultura daqueles dias, a coroa, e lembre da promessa que o Senhor está fazendo para você. Sabe, somente quem permanecer. Olha, queridos, que dias estamos vivendo. Talvez você esteja pensando aí, eu não tinha pensado nesta quarentena como porta aberta. Comece a ajustar aí o foco. Vamos mudar o nosso foco, porque dias estão chegando. Se avizinha o grande avivamento da igreja, não é? Avivamento como nunca vivido pela igreja. Eu quero, em nome de Jesus, fazer parte dessa geração do último avivamento. Antes que o Senhor venha pela sua igreja, nós vamos estar usufruindo um extraordinário avivamento. Não perca as oportunidades. Não perca o privilégio. Assim, queridos, o Senhor está nos dando uma porta de oportunidades. O Senhor está nos dando a chave de Davi, a autoridade de Jesus Cristo. O Senhor está fazendo com que entendamos a segurança de vencedor, coluna no templo de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Feche os seus olhos por um momento. Nós ainda vamos cantar um hino antes de encerrar, mas eu quero orar por você e quero ministrar a sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Jesus, preguei a tua palavra nesta noite, Jesus, falando sobre a importância de estarmos ajustando o nosso foco nesses dias. Assim como tu falasse para a igreja em Filadélfia, a igreja do amor fraternal, aquela igreja, Senhor, que o Senhor elogiou, que o Senhor viu um povo com pequena fé, mas não negou o nome. Jesus, nós somos a tua noiva eleita, nós somos a tua igreja. Assim, Senhor, nos mantém com esse foco ajustado, vendo a porta aberta do Evangelho, vendo, Senhor, que a autoridade do Senhor Jesus Cristo, as chaves que abrem ninguém fecha, e que fecha ninguém abre, estão com a igreja. O Senhor Jesus permanece conosco, como esteve com Pedro, com Paulo, com a igreja primitiva, e continua conosco. Jesus, 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 nos socorre, nos ajuda, para que sejamos esse povo que vai manter, aleluia, o avanço da igreja nesses dias. Oh, louvado seja o nome do Senhor, e nos dá graça para não permitir, Senhor, que nada, nem ninguém arrebate a nossa coroa, ninguém tome a nossa coroa. Nos guarda e nos ajuda, em o nome de Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus. Como a equipe de louvor não veio, nós vamos cantar um último hino com os irmãos aí, amém? Se pudesse ouvir vocês, né, para pedirem um hino aí, a gente ia cantar. Mas vamos cantar um hino animado. Vamos cantar o 432. Acho que é sol também. Um pouco mais baixo. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor
do teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Vocês cantam na primeira voz. Porque meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. Vou cantar na primeira voz, na segunda voz. A minha alma lava, Salvador, do teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó Deus, o meu querer, faze teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. A última. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, do teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes de encerrarmos com a bênção dos apóstolos, eu quero lhes lembrar, queridos, que domingo próximo é o nosso segundo domingo. Geralmente a gente faz o nosso culto de missões e nós faremos um culto de jovens com a participação dos jovens, conduzido por eles. Estaremos todos aqui, se Deus quiser, com muito louvor, com palavra, né? Vai ser um culto de jovens em nome de Jesus, mas também será a oportunidade de nós provarmos o nosso amor pela obra transcultural, não é? É quando a gente traz as nossas ofertas para abençoar os nossos companheiros missionários, nossos irmãos, lá no Peru e em outros lugares onde nós temos missionários. Então, venha, passe, dê uma passadinha, nós estaremos com os tesoureiros aqui. Venha deixar sua oferta aqui, passe aqui como se está passando. Quarta, sexta e domingo. Domingo é a nossa oportunidade de entregar nossa oferta missionária. Então nós esperamos vocês aqui, em nome de Jesus Cristo, juntamente, né, com o irmão Luciano, com a irmã Ionara, com a juventude aqui, em nome de Jesus. Infelizmente não podemos trazer muita gente por recomendação da quarentena do governo, né? Mas teremos um número reduzido, mas de jovens, e fazendo aqui o nosso culto de jovens. Amém? Vamos receber a bênção dos apóstolos e no final a gente vai cantar o amém, como sempre temos feito em sol maior. Amém? Depois os músicos se preparem no sol aí.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso eterno Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Deixa eu ouvir o salmo. Amém. 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 Amém.